Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou High School DxD, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Pen17 e Fication. Links na descrição do vídeo. A empregada diabólica de Um Sol. Capítulo 6. De coração para coração. Encostado na amurada do convés do navio estava Naruto, sua mente vagando enquanto ele pensava em sua primeira missão de alto escalão. De acordo com Anko e Gai, a missão era ligeiramente superior a um C-Rank padrão, considerando a ameaça que estava envolvida. Então, em vez de uma missão C-Rank, foi aumentada para B-Rank. Ele não estava reclamando, em vez disso, estava feliz por já ter uma missão B-Rank bem-sucedida como um novo Genin. Além disso, ele fez um novo amigo que se tornou seu segundo companheiro de equipe Genin em tudo isso. Ele estava perfeitamente bem com a forma como tudo havia acontecido. Não, o que estava em sua mente era seu vassalo, especificamente, como seus sentimentos por ela mudaram tão drasticamente. Era assustador o quão profundamente eles haviam se conectado, mas ele descobriu que o medo diminuía com bastante facilidade. Na verdade, ele se sentiu confortável com a conexão. Ele ousaria dizer que estava ansioso para ver se isso se aprofundaria ainda mais. O que honestamente o assustou foi o que aconteceria a seguir. Medo do desconhecido, como alguns o rotulariam. Ele já via Graifia como alguém precioso para ele, alguém por quem ele se colocaria lá fora. No entanto, ela estava se colocando à frente de suas outras pessoas preciosas, lentamente se tornando cada vez mais importante para ele. O que era esse sentimento? O que descrevia sentimentos que iam além do cuidado ou carinho? Será que o amor é isso? Ele não sabia, pois nunca conhecera o amor além do familiar. Aos seus olhos, todos que ele considerava preciosos eram familiares para ele. Sarutobi era a figura de seu avô sábio e atencioso. Iruka era o irmão mais velho tentando ajudá-lo a se tornar um homem. Teuchi era como um tio que o visitava com frequência, enquanto Ayame era a irmã mais velha que cuidava dele. Cat Dambu também era como uma irmã, mas ela se tornou uma figura mais maternal nos últimos 2 anos. Até sua equipe se tornou uma família. Anko, como Ayame e Cat, era uma irmã mais velha, exceto aquele que adorava provocá-lo enquanto o ensinava a se soltar. E Akumo, surpreendentemente, era como uma irmã mais nova que ele queria cuidar, considerando a dor que ambos experimentaram. Quanto a Ty-Lee, ele não sabia o suficiente sobre ela, mas ele estava disposto a apostar que ela se tornaria outra figura fraternal em sua vida. E, por último, havia Ana. Enquanto eles começaram difíceis, eufemismo, ela se desculpou e o ajudou a estudar medicina de campo. Eles deixaram de lado suas diferenças com o tempo e ela se tornou outro membro de sua família, tornando-se mais uma irmã da loira Uzumaki. Isso significava que sua família atual consistia em um avô, um irmão mais velho, 3 irmãs mais velhas, uma figura materna e uma irmã mais nova. Mas o que era Graifia para ele? Que papel ela desempenhava na família dele? A mulher não se encaixava em nenhuma das categorias anteriores. Ela não era irmã, mãe, tia, avó ou qualquer coisa parecida com esses papéis. Em vez disso, ela era. Ela era. O que ela é para mim? Ele se perguntou, quase cedendo ao impulso de puxar o cabelo em frustração. Por que ela é muito mais do que os outros? Não sei o que tudo isso significa. Pelo sábio, você é irritante, uma voz falou, deixando-o tenso antes de olhar rigidamente para seu estômago coberto de pano. Kakeubi. Quem mais pode falar com você assim? Foi a resposta retórica antes de Naruto descobrir que seu ambiente havia mudado. De pé diante de um enorme conjunto de barras, ele se viu olhando para os olhos vermelhos escondidos pelas sombras enquanto a água se acumulava em torno de seus tornozelos. Prazer em finalmente conhecer meu carcereiro. Você não parece muito comparado aos meus anfitriões anteriores. Anfitriões anteriores? O Uzumaki repetiu. De quem você está falando? Sua mãe, para começar. Mãe? Ela segurou você também. Seus olhos azuis estavam arregalados de surpresa. Sim, antes de eu ser arrancado dela na noite do seu nascimento. O biju revelou sua forma completa das sombras, interrompendo quaisquer comentários ou perguntas da loira com sua presença. Antes que você desperdice seu fôlego com perguntas inúteis, vou lhe poupar o trabalho. Sim, alguém atacou na noite em que você nasceu e tentou reivindicar meu poder para si.
Eles conseguiram por um momento, já que minha memória tem um grande momento em branco naquela noite. Mas quem atacou minha mãe? Naruto perguntou, seu tom implorando por respostas. Não sei, respondeu a raposa com sinceridade. Eles alegaram ser Madara Uchiha. Os olhos de Naruto se arregalaram em reconhecimento a um dos fundadores da vila, mas eu reconheceria aquele maldito chakra dele em qualquer lugar, e aquele atacante mascarado não sentia nada como aquele homem. Mas espere. Como eles controlaram você? O Sharingan pode se tornar poderoso o suficiente para nos controlar, Biju. Quem quer que seja a pessoa por trás dessa máscara, eles tinham um Sharingan poderoso o suficiente para me controlar com força total. Quando fui libertado de seu controle, encontrei-me longe da aldeia onde ele retirou-se de seu pai. Minha suposição é que ele me libertou, no entanto, isso não o impediu de tirar essa liberdade, dividindo meu poder ao meio e selando-o em você. Ele partiu você em dois. Naruto repetiu, não tendo certeza se ouviu direito. Sim, por meio do selo da morte reaper, que convoca o Shinigami em troca da alma do lançador. Seu pai selou meu chakra em si mesmo enquanto chakra Yang, também conhecido como Mi, em você. Depois, ele foi levado para o estômago de Shinigami para o tormento eterno. Pai. Ele sussurrou tristemente antes de se animar um pouco. E a mamãe? Ela morreu devido ao estresse do parto e eu sendo arrancado dela. A maioria dos Jinchuriki morre apenas pela remoção de um biju. Espera. Então ele engoliu em seco, sentindo uma imensa culpa. Mamãe morreu, por minha causa. Idiota, rugiu o Kyuubi, a força fazendo Naruto cair para trás enquanto ele olhava com medo para a raposa. Você simplesmente ignorou tudo o que eu disse. Quem atacou sua mãe e me separou dela foi o responsável por sua morte, não você. Lábios negros puxaram para trás quando a besta rosnou para ele. Eu desprezo os humanos, mas um mero punhado ganhou meu respeito relutante, sua mãe sendo um deles. E por causa desse respeito, não vou permitir que você se culpe pela morte dela. Naruto assentiu rapidamente, ainda com medo da raiva da grande besta. Se houvesse mais alguém para culpar, seria eu. Afinal, uma garra no corpo não é exatamente bom para a saúde de ninguém. Você a matou. Eu terminei, sim. Ela já estava à beira da morte depois de tudo o que ela passou. Embora, se isso faz você se sentir melhor, ela morreu para mantê-lo seguro. Por que você tentou me matar? A loira falou em compreensão, franzindo a testa para a raposa. Sim, o Biju confirmou, sem se importar em mentir. Fui selado 2 vezes, usado muitas vezes por humanos que nem se importaram em levar meus sentimentos em consideração. Saber que seria selado novamente me levou ao limite, o que me levou a tentar destruir o que eu seria selado. Naruto terminou suavemente. Eu vejo. Não, você não sabe. Você tem muito o que tentar e resolver, e até que o faça, você não entenderá verdadeiramente. Descansando a cabeça nos membros anteriores, o Kyuubi voltou seus olhos carmesim para os azuis. Volte quando tiver lidado com tudo o que eu disse. Quero que você tenha a cabeça limpa quando falarmos mais. Mais longe? Como eu disse, limpe sua cabeça antes de voltar. Além disso, você já tinha outra coisa em mente antes de eu te trazer aqui. Ele sorriu com seu olhar de realização. Para acabar com esse debate interno que você estava tendo, você está começando a ver aquele diabo como mais importante do que os outros. Sua mãe passou pela mesma situação que você está passando quando se interessou por seu pai. Olhos vermelhos reviraram em aborrecimento. Ela era insuportável sempre que tentava descobrir o que estava sentindo. Sem jeito, o jovem Uzumaki pediu licença e saiu de seu subconsciente. Quando seus olhos azuis piscaram de volta ao foco, ele viu que o sol ainda estava em sua posição anterior, se alguma coisa, um pouco menor. O tempo passa de forma diferente lá dentro, eu acho. Diferente em onde, Naruto-sama, uma voz familiar questionou atrás dele, fazendo-o pular de surpresa e se virar para ver Graifi olhando para ele com preocupação. Você está bem? Eu nunca te peguei desprevenido assim antes. Eu estou bem, ele respondeu, dando um sorriso trêmulo. Eu estava perdido em pensamentos e não percebi você chegando. Ela fez uma careta preocupada antes de suas feições suavizarem. Tudo bem. Você se importaria de discutir o que estava pensando? Estou disposto a ouvir o que quer que esteja incomodando você. Para sua surpresa, as bochechas dele coraram levemente e ele deu uma risada nervosa. Não, eu vou ficar bem. Eu só estava só pensando na missão. Sim, é isso.
Ha ha ha. Ela levantou uma sobrancelha para suas ações, ficando lá enquanto sua risada forçada morria lentamente enquanto seus nervos cresciam. Fechando os olhos, ela deu um suspiro suave antes de avançar. Ela o pegou de surpresa quando colocou as mãos em seus ombros e o puxou para um abraço gentil, um que fez suas bochechas ficarem inflamadas. Eu gostaria que você não fosse tão cauteloso perto de mim, Naruto, com ela sussurrou, fazendo o rubor dele diminuir. Eu quero te ajudar, mas não posso fazer isso se você não me deixar. A culpa o rasgou, e ele lentamente ergueu os braços para envolvê-los, desta vez pegando-a de surpresa. Eu confio em você, Graifia-chan, ele sussurrou de volta. Eu só estou tentando entender as coisas. Eu prometo te contar, mas eu... Ele tremeu por um breve instante. Preciso de tempo. Afastando-se com as mãos ainda nos ombros dele, ela deu um pequeno sorriso ao seu jovem mestre. Eu entendo. Apenas saiba que estarei esperando por você quando estiver pronto, Naruto-sama. Ele deu um sorriso fraco de volta, e ela foi capaz de ver através de seus olhos o quanto ele estava tentando tranquilizá-la. Vendo isso foi o suficiente para ela, e ela levantou a mão para segurar uma de suas bochechas suavemente antes de dar um passo para trás e ir embora. Deixado sozinho, Naruto deixou cair o sorriso para um olhar triste, sentando-se no convés e recostando-se contra o corrimão. Eu odeio fazer isso com ela. Eu posso dizer, outra voz familiar falou, fazendo virar a cabeça e ver Anko sentada na própria grade, as pernas chutando descuidadamente enquanto observava o sol se pôr lentamente. Sensei. Nada disso agora, Gaki, ela cortou, virando a cabeça para olhar para ele com um sorriso confiante. Vamos falar sobre como você está se sentindo sobre a senhora Chambermaid. No momento em que a lua estava mais alta no céu, Anko estava sentada no convés ao lado de seu primeiro aluno, inclinando-se contra o corrimão assim como ele. Em sua boca estava o espeto vazio de dango que ela embalara para a missão por meio de um pergaminho de armazenamento. Ela ainda adorava como a comida podia ficar fresca nessas coisas, mesmo que ainda tivesse uma data perecível. Parece que você está realmente lutando com isso, ela finalmente comentou. Não posso dizer que culpo você, considerando o que você passou. É. Ele respondeu suavemente, abraçando as pernas e apoiando o queixo nos joelhos. Algum conselho? Ainda não, mas tenho algumas perguntas. Talvez suas respostas ajudem você a descobrir o que fazer por conta própria. Vou tentar qualquer coisa. Ótimo. Agora, primeira pergunta. Como você se sente quando está perto dela? Sozinho ou com outros? Ambos. Ele franziu as sobrancelhas em pensamento. Quando estou com outras pessoas, é bom ter alguém que me apoia como ela. Também gosto de como ela me ajuda, e de tê-la por perto. E quando você está sozinho? Eu fico ansioso, ele respondeu lentamente, tentando encontrar as palavras para dizer. Eu sei que ela se importa comigo e faz tudo o que pode por mim, mas... uma pequena parte de mim não pode deixar de pensar que é só porque ela continua se chamando de minha empregada, mesmo quando eu sei que isso não é verdade. Seu passado está obscurecendo seus pensamentos, deduziu Anko, usando seu conhecimento de leitura de pessoas. Era praticamente um requisito exigido para quem trabalhava com Ibiki no departamento de informática da vila. Eu não quero que isso aconteça, ele defendeu fracamente. Simplesmente, faz. Eu sei, garoto, ela segurou, envolvendo um braço em volta dos ombros dele. Você teve um pouco de sorte crescendo, e essa sorte levou a algumas situações que moldaram você em quem você é. E quem você é um pobre garoto que teve alguns desentendimentos ruins com mulheres excessivamente sensíveis, o que o torna inconscientemente nervoso perto deles. Ele ficou em silêncio, deixando-a falar, mesmo que tudo o que ela disse fossem coisas que ele já sabia. Mas então, chega uma mulher ferida, sangrando e fraca, e aqueles sentimentos de ansiedade voam pela janela. Tudo em que você pode pensar é ter certeza de que ela ficará bem, mesmo que isso signifique levá-la para sua casa e arriscar alguém ver você inventar histórias. Ele estremeceu com esse descuido. Se alguém o tivesse visto carregando uma mulher inconsciente, sem dúvida os rumores ruins se espalhariam como fogo. Então, você a leva para sua casa, conserta-a e não pede nada em troca. Em vez de apenas tomar sua bondade como garantida, ela escolhe se comprometer com você, o que sem dúvida era a última coisa que você esperava. Ele assentiu. Mas, por alguma estranha razão, você aceita a oferta dela e ela se torna sua vassala. Ele teve que entregá-lo à mulher de cabelo violeta.
Ela com certeza sabia como repassar os eventos com facilidade, quase como se ela estivesse lendo um relatório deles em voz alta. Então, com o passar dos dias, ela cumpre seu dever como sua empregada e começa a fazer melhorias em sua vida, dizendo que é tudo para seu mestre. Você não se sente totalmente confortável com isso, por razões óbvias, e você continue tentando dizer a ela que ela não é uma serva para você. Ela olha para ele seriamente. As próximas coisas eu vou jogar fora minhas próprias suposições e teorias, então, corrija-me se eu errar alguma delas. Ele acenou com a cabeça uma vez. Tudo bem. Então, eventualmente, ela diz algo que chama sua atenção. Pode ser que ela concorde que não é uma serva, que ela realmente quer ajudá-lo ou que ela o vê como mais do que apenas seu mestre. Lembrando-se da noite em que ela dividiu a cama com ele pela primeira vez, ele lutou contra um rubor e disse: "O último." Ela assentiu com a cabeça e continuou. Então, por que ela disse isso? Você começou a ver o acordo entre vocês dois de forma diferente. Em vez de vê-la como ela sempre declarou que era aos ouvidos do público, você começou a vê-la como uma companheira, alguém a quem você poderia vir ver o mais perto de você. Ele assentiu novamente com as palavras dela. No entanto, enquanto você tentava descobrir onde colocá-la em termos de vínculos, ela já decidiu como vê você, o que a deixou determinada a fazer com que você entendesse exatamente o que ela escolheu. Essa determinação rompeu quaisquer defesas emocionais que você colocou para cima, e pegou você desprevenido. Sim. Ele admitiu suavemente. Mas, você percebe agora que não está tão preocupado com suas defesas quanto acha que deveria estar. Em vez disso, você se pega aceitando que elas foram derrubadas, e isso te assusta com a facilidade com que você fez isso. Você está ainda tentando descobrir como você a vê, mas ela já fez sua escolha e finalmente conseguiu falar com você sobre o que é. Ele deu uma risada fraca com isso. Você é bom, Anku-chan. Você vê através de mim. Então, o que devo fazer? Eu disse que tinha algumas perguntas, garoto. Eu só fiz uma para você, então, isso me deixa com mais uma. E isso é: se ela desaparecesse da sua vida para sempre, como você se sentiria? Ele ficou surpreso com a pergunta. Oh, que? Você me ouviu, ela insistiu, levantando-se e esticando os músculos rígidos. Pense bem. Tenho certeza que você já sabe a resposta. Afinal, eu já sei. Afastando-se, ela deu a ele um aceno preguiçoso por cima do ombro e o deixou com seus pensamentos. Ele franziu a testa enquanto tentava imaginar os momentos recentes de sua vida sem Graifia neles. Cada ponto no tempo com ela, ele a removia mentalmente da cena, e doía. Doía apenas tentar tirá-la de sua vida, comparando-a a tentar arrancar seu coração do peito enquanto ele ainda estava vivo. Lentamente, os olhos azuis se arregalaram enquanto suas profundidades se iluminavam em realização. Graifia, ele falou em voz alta para ninguém, levantando-se para tentar encontrá-la. Sim, Naruto-sama, ela falou, fazendo virar para vê-la de pé na frente dele. Ela deu a ele um pequeno sorriso sob o luar, fazendo-a quase brilhar à noite. Ele respirou fundo e se aproximou dela, parando quando estava ao alcance de seu braço. Eu acho que estou pronto. Seu olhar suavizou, tornando-se mais caloroso enquanto seu sorriso crescia fracamente. Fico feliz em ouvir isso. Me desculpe por te fazer esperar. Mas, estou pronto para te contar tudo. Tudo, ela repetiu curiosamente. Ele acenou com a cabeça uma vez. Eu acho que o melhor lugar para começar seria quando eu tive um encontro ruim com Ana do clã Inuzuka. E não pude deixar de me sentir intimidada com o que estava acontecendo, finalizou a loira. Nunca experimentei nada parecido antes, e minha sorte passada não foi exatamente útil para o que eu estava tentando descobrir. Ela ficou em silêncio, absorvendo tudo o que ele havia dito. Tudo fazia sentido para ela, especialmente com quão apavorado ele ficou quando viu o corpo dela pela primeira vez. Distraída, ela fez uma anotação mental para agradecer a Ana quando conhecesse a jovem. Afinal, se o Inuzuka não tivesse ensinado Naruto como ser um médico de campo, ele não teria sido capaz de remendá-la quando a encontrou pela primeira vez. Naruto salvou a vida dela, mas Ana deu a ele os meios para isso. Acho que entendi agora, ela finalmente falou. Embora eu desejasse saber disso de antemão, não o culpo por guardar isso para si mesmo. E peço desculpas por qualquer coisa que eu fiz você passar quando sem querer levantei tais pensamentos. Não, ele insistiu, fazendo-a piscar de surpresa com sua explosão. Não se desculpe por isso.
Eu não vou permitir que você se culpe por algo que você nem sabia. É injusto com você, e você não merece isso. Ela sorriu lentamente com isso e acenou com a cabeça. Devemos apenas passar por isso, então. Eu gostaria disso, ele concordou com um pequeno sorriso. Bom. Ela deu um passo mais perto dele, os olhos cinza olhando diretamente para o azul. Então, eu não posso deixar de me perguntar sobre o que você decidiu. Seu sorriso suavizou em suas bochechas avermelhadas. Você está ciente de como eu me sinto, e de como eu nunca vou escolher te machucar. Mas... Sua voz baixou para quase um sussurro. Como você se sente, Naruto? Suas mãos descansavam ao lado do corpo, contraindo-se algumas vezes enquanto ele mantinha o olhar fixo nela. Ele não se afastaria dela, não mais. Não quando ele percebeu exatamente o que queria. Tremendo, ele levantou a mão direita até o rosto dela, hesitantemente descansando a palma contra sua bochecha. O contato fez com que ela fechasse os olhos enquanto saboreava o calor que a mão dele dava em sua pele, satisfeita por senti-lo parar de tremer depois de alguns instantes. Quando seus órbis prateados se abriram mais uma vez, ela viu que ele estava lhe dando um sorriso genuíno, um que Anko e Sarutobi disseram a ela que ele raramente mostrava fora das pessoas que ele amava. Ele começou, parando para respirar antes que seu olhar se tornasse determinado. Eu quero tentar, ele finalmente respondeu. Se você realmente quer isso, Graifia-chan, então eu também quero tentar. Ele viu o sorriso dela ficar mais caloroso, dando-lhe coragem para continuar. Você me faz sentir mais segura do que nunca. Você me dá apoio constante e me faz querer melhorar, me tornar uma pessoa digna de ter uma pessoa tão maravilhosa como você constantemente se declarando sua empregada. Ele riu timidamente, mesmo quando eu continuo dizendo que você não é uma simples empregada para mim. Os olhos dela ficaram enevoados com as palavras dele, uma lágrima rolando lentamente pela bochecha esquerda, o que o levou a esfregá-lo instintivamente com o polegar. Acho que posso estar me apaixonando por você, Graifia-chan, ele terminou, sua voz suave enquanto o luar iluminava o azul de seus olhos. Outra lágrima caiu, e sua mão esquerda se estendeu para agarrar a direita dele. Guiando, ela fez a mão dele esfregar sua bochecha suavemente antes de se aproximar dele. Estou feliz em ouvir você dizer essas palavras, Naruto-kun, ela respondeu antes de se inclinar ligeiramente, seus lábios a centímetros dos dele, porque eu já te amo. Com isso, ela fechou a distância e suavemente uniu seus lábios aos dele, compartilhando seu primeiro beijo com seu amado mestre. Os braços dela se moveram sobre os ombros dele enquanto os dele se moviam em torno de sua cintura, aprofundando o beijo que eles compartilharam enquanto seus corações praticamente saíam de órbita com o quanto eles haviam disparado. O dela porque ela finalmente conquistou seu coração e o dele porque ele ouviu as palavras pelas quais ansiava por toda a sua vida. Vidas, eras, até mesmo o infinito poderiam ter passado por eles, e eles não se importavam enquanto apenas saboreavam o sentimento compartilhado entre si. Quando eles finalmente se afastaram, as bochechas dele estavam praticamente atômicas, enquanto as dela estavam levemente coradas. Eles não disseram mais nada, simplesmente compartilhando um sorriso terno antes de se moverem para a proa do convés do navio. Ela ficou atrás dele, sendo pouco mais do que uma cabeça mais alta do que ele, e passou os braços ao redor dele enquanto seu queixo descansava sobre seus cabelos loiros. Ele, por sua vez, encostou-se nela e segurou seus braços enquanto olhavam para o oceano e para o horizonte estrelado. Humano e diabo, encontrando amor um no outro. Foi um pensamento que fez os dois sorrirem um pouco mais. Depois que o barco atracou na cidade portuária mais próxima de Hidden Leaf, as equipes 9 e 11 partiram para casa a toda velocidade. Para T.Y. Lee, este foi um bom exercício, pois a forçou a usar o chakra e sentir melhor como ele se movia por seu corpo. Mesmo assim, os outros ficaram de olho nela, caso ela começasse a se cansar. E Akumo também foi observada por causa de sua fraqueza física passada graças a seu demônio. Apesar de terem que fazer algumas paradas para descansar, as duas equipes conseguiram voltar para a folha em alguns dias. Durante esses intervalos, Anko decidiu treinar seus alunos para atuar como a unidade de 3 membros que deveriam ser. Ela os fez simular batalhas com ela, deixando-os resolver os problemas de seu trabalho em equipe por conta própria, para que tudo se resolvesse mais naturalmente. Não foi surpresa para ela que T.Y. Lee e Naruto atuaram como combatentes da linha de frente, enquanto Yakumo era mais adequado para ataques à distância, graças à especialização em Genjutsu. T.Y. Lee precisaria ser testada quanto à sua afinidade quando eles voltassem,
bem como ensinado o básico dos selos de mão e o que eles significavam para o jutsu. Com isso, Anko não pôde deixar de sorrir ao lembrar que Iruka lhe devia um favor, um que ela pretendia lucrar. Embora, apesar do mais novo membro do time 11 não saber muito sobre chakra, Anko teve que admitir que a garota sabia como derrubar as pessoas. Aqueles golpes dela eram extremamente eficientes, e seu conhecimento dos pontos de pressão seria apenas uma vantagem que ela teria sobre seus oponentes. E Akumo finalmente conseguiu uma compreensão sólida do primeiro exercício do estilo relâmpago. Quando ela demonstrou isso para seu sensei, Anko a recompensou com um pergaminho de jutsu que detalhava um jutsu básico de Lightning. Assassinato eletromagnético era um jutsu de classificação inferior que poderia ser aprimorado com melhor controle, algo que Akumo tinha de sobra devido aos seus estudos de genjutsu. Anko não tinha dúvidas de que ela entenderia bem o jutsu. Para Naruto, ele estava quase lá com seu primeiro exercício, mas ele estava perto o suficiente para Anko dar a ele o pergaminho para a técnica do grande avanço. Quando ela teve tempo para pedir a opinião de Azuma, ele sugeriu dar a Naruto aquele jutsu, já que era um dos mais básicos. Vendo que ele era um dos raros usuários do vento na vila, ela seguiu seu conselho sem questionar. Outra coisa que Naruto fez foi examinar sua recompensa pela missão. O pergaminho Uzumaki que ele recebeu eram notas pessoais para um Uzumaki que uma vez serviu ao reino da lua crescente antes de morrer de velhice. Eles esperavam que o pergaminho fosse dado a um membro sobrevivente do clã, algo que havia sido cumprido através de Naruto. A maioria das notas tratava de conhecimento avançado do espaço-tempo, com maior ênfase no aspecto espacial da matéria. De acordo com o que pôde decifrar, Naruto viu que era a esperança do dono quebrar as leis da realidade e tentar encontrar, em suas próprias palavras, um novo mundo. A princípio, ele queria rotular seu falecido membro do clã como excessivamente zeloso, mas Graifia o lembrou de suas próprias origens e como o submundo em que ela nasceu estava conectado a uma terra que era muito diferente daquela em que o mundo ninja residia. Fez Naruto dar uma olhada melhor nas notas, silenciosamente fazendo planos para estudá-las minuciosamente e ver se ele poderia encontrar o mundo de Graifia com elas. A coisa mais estranha sobre essas notas era como o centro do círculo de vedação tinha a imagem de duas cobras comendo suas próprias caudas enquanto ambas faziam um símbolo do infinito. Ele também não percebeu que piscava em violeta quando roçou os dedos contra ele, seu chakra causando uma reação. Bem, parece que esta nova geração de Genin teve contratempos semelhantes com seus primeiros Serranks, um após o outro, refletiu o Hokage depois de receber os relatórios de Gai e Anko. Senhor, Gai perguntou curiosamente. O time 7 tinha uma missão no País das Ondas, que acabou subindo para o rank A por causa da aparição de Zabuza Momoshi dos espadachins da névoa oculta. O portador da lâmina do carrasco? Tenten gritou com os olhos estrelados, sua obsessão por armas famosas vindo à tona dentro dela. Isso fez o velho líder da aldeia rir enquanto assentia. O mesmo. As equipes 8 e 10 ainda estão em suas missões, mas com esses dois últimos relatórios, eu não ficaria surpreso se ambos lidassem com questões semelhantes. Bem, os ninjas envolvidos nesta missão não eram afiliados, explicou Gai, concordando com os relatórios. Fiz questão de anotar isso no meu relatório. Sim, eu notei isso. Ainda assim, sua equipe fez bem em ajudá-lo a eliminá-los, Gai. A equipe 9 se animou com o elogio. Quanto ao time 11, parabéns pelo seu mais novo membro. Posso saber seu nome para que eu possa legalizar seu registro, mocinha? A acrobata curvou-se educadamente ao se apresentar. T.Y. Lee, senhor. Não tenho sobrenome. Tudo bem, assegurou o homem enquanto preenchia as informações e as carimbava, marcando-as como oficiais. Ele então enfiou a mão em uma das gavetas de sua escrivaninha e retirou uma faixa para a cabeça que tinha um pano vermelho, vendo seu esquema de cores atual e saindo disso. Bem-vindo à Folha Oculta, T.Y. Lee do time 11. Ela sorriu brilhantemente e pegou a faixa antes de envolvê-la em sua coxa esquerda. Obrigado, Hokage-sama. Bem, vocês estão todos dispensados. Naruto, eu gostaria que você ficasse para trás um momento. A loira assentiu e ficou no lugar enquanto os outros saíam, T.Y. Lee dando um abraço agradecido em sua nova amiga por ajudá-la a se tornar uma kunoichi antes de ela deixar o escritório. Graifia também ficou para trás, de pé diligentemente atrás de seu mestre. Uma reunião com meu conselho e os chefes do clã acontecerá amanhã. Eu gostaria que vocês Sasuke comparecessem para que vocês pudessem ter sua primeira experiência com seus deveres como herdeiros do clã. Oh! Sim, estarei lá, concordou o Genin.
Eu estive me perguntando quando eu teria minha primeira reunião com você e o conselho. Um pensamento veio a ele e ele perguntou: a Graifia Chan poderá comparecer? Acho que ela poderia me manter focado na reunião e me ajudar a entendê-la melhor. Eu não vejo problema nisso. Agora, eu quero que vocês Sasuke me encontrem aqui amanhã ao meio-dia e eu escoltarei vocês dois até a sala do conselho. Entendi. Obrigado pelo aviso, velho. Graifia limpou a garganta, fazendo Naruto tossir sem jeito. Quero dizer, obrigado, Hokage-sama. Sarutobi riu disso, dando à empregada prateada um aceno de agradecimento. Eu acho que devo insistir em você acompanhar Naruto para a reunião depois disso, Lucifuji-san. Curvando-se para o homem, Graifia respondeu: cumprirei meu dever, Hokage-sama. Naruto fez beicinho com a provocação sutil, deixando o escritório com um resmungo irritado que fez Sarutobi e Graifia rirem. Ela deu ao homem um último aceno antes de seguir Naruto para fora do escritório. Em um lugar que era um vazio sem fim de cores iridescentes, um par de olhos cinza se abriu e uma sobrancelha preta esbelta se ergueu. Uma pequena mão se levantou quando os olhos olharam para a palma, vendo um símbolo de Ouroboros iluminar a pele pálida. Alguém encontrou o pergaminho, uma voz apática falou, soando como se pertencesse a uma jovem. Afastando o símbolo, ela fechou os olhos cinzentos novamente enquanto suas orelhas pontudas se contraíam em aborrecimento com o som de pesadas distorções do ar à distância. Talvez isso possa ser benéfico no futuro, ela meditou, imaginando se isso era um sinal. Afinal, qualquer coisa que pudesse acabar com aquele aborrecimento era bom para ela.